Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, eu peço que a tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque, ó Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui durante a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe?
Eu digo, as pessoas são livres, se querem gritar, que gritem, se querem falar alto, que falem, mas eu falo bem baixo, sabe, para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha, é uma edificação própria, a Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, chora, mandará, calarabaxê, ora, mandará, show. Eu não falo alto, sabe, se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar, não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe, porque Deus não é surdo, vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas, e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça, isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele, de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa, ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz nesse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela, porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer
dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Aí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu. Não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Sabe, eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si, ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma
como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você, pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas do porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né? E justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes. Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, sabe, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar e ainda que, sabe, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente, de não querer se envolver com determinada coisa e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia. E aqui embaixo
você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar que você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, sabe, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora, certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, ó. Amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo. Encha-a de poder. Que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor. Toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente.
fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições, e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso, no nome de Jesus Cristo. E profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda.
A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as 2 estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento e pela academia. Que Deus abençoe Lacelete. Que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Porque se alguém fez um milagre, foi Ele. Ele fez um milagre, nossa fé está em Jesus, nós cremos no Senhor, amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor,
e tem bons clientes e sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele, a nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok?
os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz, olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue, eu não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho, às vezes você tem projetos de orgulho, às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem, me mostra esse espelho
E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez sua parte. Isso é humildade. Você fez sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão, agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários, seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais. 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kingdom Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kingdom Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kingdom Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja, que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas, você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul, enquanto caber gente a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia
sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. E oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe.